chamada de Semana Magna, ou a Grande Semana, ou popularmente também chamada de a Semana Santa, onde de maneira mais perto, mais próxima, nós vamos vivenciar os mistérios da paixão crudelíssima e da morte ignominiosa do nosso Senhor, onde Ele dá a sua vida por nós. Toda a liturgia dessa semana é riquíssima. É uma semana com uma liturgia bem extensa. Não negamos que é cansativo para o corpo, as cerimônias são longas, os textos são todos longos. É cansativo para o corpo, mas eu posso garantir que é muito significativo e salutar para a nossa alma. Nos ajuda a refletir nesse grande mistério da nossa redenção e também nos ajuda a, olhando toda a crueldade pela qual passou o nosso Senhor, tudo isso por amor de nós, a reconhecer a nossa miséria, a reconhecer o nosso pecado. O que nós somos? Nos sentimos tão grandiosos, nos sentimos tão poderosos, nos sentimos tão inteligentes, tão isso, tão aquilo, quando na verdade nós não somos nada. Como dizia o profeta Isaías, o castigo que hoje nos traz a paz pesou foi sobre ele, e por causa das suas chagas nós fomos curados. Ele nos abre as portas do paraíso. Ele verteu sobre nós o seu sangue redentor para nos lavar das nossas imundícies, e nós, muitas vezes, lastimavelmente, damos ouvidos às tentações, aos maus pensamentos, às más inclinações. Cristo, nosso Senhor, estende sua mão chagada e verte sobre nós o seu sangue para nos redimir, e nós, tão obstinadamente, ainda continuamos servindo ao pecado. Paixão de nosso Senhor. Há muito pouco para dizer. Depois de toda essa narrativa que nós escutamos, há muito pouco para se dizer. A própria paixão do Senhor fala por si mesmo, fala por si mesma. Mas não podemos deixar de fazer uma reflexão como um todo sobre toda esta liturgia de hoje. Como já mencionamos anteriormente, toda a simbologia dos ramos, nosso Senhor hoje entra triunfante em Jerusalém. Nosso Senhor Jesus Cristo é recebido como o Rei. Ele que sempre gostou da reclusão, ele que sempre evitou os elogios. Todas as vezes que o elogiavam, nosso Senhor escapulia, subia para a montanha, ficava sozinho, rezava. Por várias vezes nós ouvimos no Evangelho que por conta dos milagres que ele realizava, a multidão ficava tão impressionada que queriam arrastá-lo para coroá-lo como rei, e ele nunca aceitou. Curiosamente, nesse dia de hoje, ele acaba, entre aspas, cedendo. Toda aquela atenção que normalmente a gente vê que nosso Senhor não gostava de receber, toda aquela fama ou aquela atenção, hoje ele, pelo contrário, ele mesmo dá a ordem: ide até a cidade, encontrareis um jumentinho amarrado, filho da jumenta, trazei-o até a mim, desamarrai-o e trazei-o até a mim. Se alguém perguntar por que vocês fazem isso, dizem, é para a obra do Senhor, o Senhor precisa dele. Esse jumentinho é para a obra do Senhor. É necessário prestar atenção em alguns detalhes do texto que a priori parecem ser sem muita importância, mas que têm um significado profundo escondido por detrás do texto. É por isso que não podemos fazer que nem os protestantes, que cada um interpreta a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura, ao seu próprio modo. É por isso que não pode fazer isso. A Escritura Sagrada precisa ser interpretada à luz do magistério da igreja, para ser interpretada de maneira correta. Nosso Senhor dá a ordem: ide até a cidade, procurai, então encontrareis um jumentinho amarrado,
filho da jumenta. Interessante, qual o objetivo disso, né? Qual o objetivo disso? Que diferença faz saber que o jumentinho é filho da jumenta? Parece, a priori, uma informação inútil ou sem sentido, né? Todo jumentinho tem que ser filho de uma jumenta, isso é claro. E para que o Evangelho enfatiza isso? E não uma vez, aparece isso outras vezes. Trazei-o a mim, filho da jumenta. E logo em seguida, o jumentinho, filho da jumenta, entrou na cidade, montado no jumento, filho da jumenta. Faz questão de dizer isso. Coisa interessante, né? A jumenta representa o povo hebreu. A jumenta mais velha, naturalmente, é a mãe, é aquela que deu origem ao filho, ela é a mais velha, portanto ela vem primeiro, o filho vem depois, nunca vimos o contrário, nunca vimos o filho vir antes da mãe, pela ordem natural das coisas, a mãe vem primeiro, o filho vem depois. A jumenta mais velha representa o povo hebreu, o povo a quem Deus falou em primeiro lugar, mas estes, lamentavelmente, rejeitaram a mensagem. Não reconheceram nosso Senhor como o Messias. O desprezaram, o crucificaram. Então, nosso Senhor manda chamar então os pagãos, representados pelo jumentinho. Os gentios. Ele entra glorioso, adentra glorioso na Jerusalém, montado no jumentinho. Nosso Senhor convida os pagãos à conversão, já que os judeus, que deveriam escutar a mensagem em primeiro lugar, não quiseram escutar. Aquele jumentinho representa cada um de nós, que recebemos a mensagem do Santo Evangelho, que buscamos crer no nosso Senhor, que buscamos a conversão e somos convidados a entrar na Jerusalém celeste, domados por Ele. Ele senta em cima para dizer que é Ele o nosso mestre, é Ele o nosso guia. Não devemos nos deixar guiar por outro. Ele é o nosso mestre. A Ele nos submetemos. Essa é a simbologia dele sentado em cima do jumentinho, né? Ele nos domina. E somente Ele pode nos guiar, ou somente Ele, nosso Senhor, é quem deve nos conduzir. Antes Ele estava amarrado, diz nosso Senhor aos discípulos: ide e desamarrai-o. Olha a ordem que nosso Senhor dá aos seus bispos e aos seus padres: desamarrai-o. Essa corda que amarra representa os laços que nos prendem ao pecado, às mentalidades do mundo, às más inclinações. Portanto, nosso Senhor diz aos seus discípulos: ide e desamarrai esse jumentinho. Essa é a tarefa, esse é o trabalho que o nosso Senhor deu aos padres, aos bispos, através da pregação da palavra, através da administração dos sacramentos, desfazer os nós que nos prendem ao velho homem para nos libertar na graça de Deus. Quanta simbologia escondida através de algo tão aparentemente simples. Essa entrada de Jesus em Jerusalém triunfal também é uma menção, é uma prévia da glória futura. Por quê? É uma entrada festiva. É interessante porque essa é uma semana que, por causa da paixão do nosso Senhor, ela tem uma tonalidade mais triste. No entanto, essa semana que tem uma tonalidade mais triste, ela começa com uma celebração festiva, alegre. Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E nosso Senhor aceita todas essas homenagens, porque Ele ali está aceitando uma homenagem em nome de uma glória futura. Ainda não estava tudo concretizado. Toda a obra da redenção ainda não estava pronta, mas em comemoração de uma glória futura, como uma prévia, como uma antessala da glória que Ele iria depois manifestar, então Ele aceita esta homenagem do povo, que o acolhe como rei que Ele é, na verdade. Ele é, e Ele não nega isso. Ele não nega isso diante das autoridades. Então tu és rei, e Ele diz: tu o dizes
rei. É claro que ali tudo era simbólico, né? A cidade de Jerusalém e aquele povo todo aclamando, todo aquele povo com os ramos na mão, já vimos essa simbologia agora há pouco ali fora. Simboliza o povo de Deus, o povo eleito, que com as palmas nas mãos, essa palma é a palma da vitória, pode simbolizar a palma do martírio, da disponibilidade de dar a sua vida por Deus. Estou disponível, estou consciente da minha missão como cristão, estou consciente da minha escolha como cristão, quero viver com Cristo a qual custo que for, quero caminhar com Cristo a que custo for, e se necessário for eu dar a minha vida por amor a Cristo, ao Evangelho, assim eu farei. Isso também simboliza aquela palma, aquele ramo que a gente segura na mão. Entrar em Jerusalém, Jesus montado naquele burrinho, simboliza a sua glória. Ele entra ali naquela Jerusalém terrestre, simbolizando a Jerusalém celeste. E também esses ramos e os mantos que são colocados sobre o caminho para que nosso Senhor passasse, também era sinal de vitória. Uma curiosidade é que era um costume antigo, quando os soldados voltavam vitoriosos de uma guerra, os homens iam para a guerra e, por exemplo, se eles ganhassem a guerra, esses soldados, quando voltavam vitoriosos da guerra, ao entrar na cidade, o povo da cidade, em forma de homenagem e de agradecimento, agradeço a você, soldado, por ter colocado a sua vida em risco para proteger a integridade da nossa cidade ou da nossa nação. Então a multidão ia para as ruas, para o pórtico da cidade, receber a entrada da cavalaria e, como sinal de homenagem e de gratidão aos soldados que estavam chegando vitoriosos da batalha, jogavam pelo chão ramos das plantas ou então os seus mantos. Essa era um costume antigo. E vejam que interessante, eles fazem isso com nosso Senhor. Jogam os ramos e jogam os mantos. Mas isso é sinal de vitória em batalha. Eles nem faziam ideia do prenúncio que eles estavam fazendo, porque de fato, aquele povo que fez isso, fez meio que na emoção do momento e até meio inconscientes. Eles nem faziam ideia de que esse gesto que eles estavam fazendo era uma antecipação da vitória. Mal sabiam eles que aquele que estava entrando ali, montado, de fato, sofreria uma terrível batalha naquela mesma semana e sairia vitorioso. Quanta simbologia dentro deste Evangelho e desse dia de hoje que nós celebramos. Cabe a cada um de nós, e aqui eu termino a nossa reflexão, cabe a cada um de nós perguntar do mais profundo do nosso coração e com toda sinceridade, qual é a nossa postura diante disso. Não nos esqueçamos, queridos filhos, aquela multidão que estava ali, cheia de alegria, clamava Hosana ao filho de Davi, diziam com a boca, bendito que vem em nome do Senhor, estendiam ramos de palmeira, de oliveira e as suas vestes para ele passar, bendito o rei de Israel, Hosana nas alturas. Muito bonito, né? Porém, naquela mesma semana, na sexta-feira, isso foi no domingo, na sexta-feira próxima, os mesmos lábios, a mesma multidão que clamou Hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, ele é o rei de Israel e o filho de Davi, os mesmos lábios que pronunciaram essas palavras de honra e de homenagem, foram aqueles que lá no meio da multidão gritaram, fora com ele, crucifica-o. Vale a pena a gente pensar que papel nós temos executado. Será que com os nossos lábios a gente não tem honrado a Deus, nosso Senhor, mas com as nossas atitudes temos feito o contrário? Quantas vezes meu lábio diz, bendito que vem em nome do Senhor, mas com o meu pecado eu estou dizendo, fora, crucifica-o.
Cuidado para não honrar a Deus só com os lábios. Como dizia a profecia antiga, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que Deus não permita tal coisa, que Deus nunca permita que o nosso coração se aparte desse coração amantíssimo, que nos amou até o extremo, que nos amou até a morte e morte de cruz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.